Olá, então vamos lá. Vamos para uma frase. Se me amais, guardar os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quem disse isso é o Espírito de verdade. Ou seja, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então vamos lá, se inscreva em nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações, canal do YouTube. Esta predição, ela é incontestável. Uma das mais importantes do ponto de vista religioso. Porque ele comprova sem qualquer equívoco. Ou seja, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, visto que não o teriam compreendido, nem mesmo os seus apóstolos, já que era a eles em que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, vamos dizer assim, os evangelhos, eles faziam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo que a seus apóstolos, que eram sucessores destes, eles não poderão saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Então vamos ver, possivelmente se terão enganado quanto ao sentido das palavras que Jesus falou. Ou seja, interpretado falsamente os seus pensamentos, que muitas vezes estavam velados sobre a forma parabólica. As religiões que se fundaram sobre o Evangelho não podem, pois, dizer-se na posse de toda a verdade. Por quê? Visto que Jesus, ele reservou para si a complementação posterior de seus ensinamentos. Então, o princípio da imutabilidade em que elas se firmam, ela constitui um desmentido formal das próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e algumas vezes de Espírito de verdade, nós vamos ver que Jesus, ele anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas. E notem, e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Além disso,
ele prevê não só que ficaria esquecido, como também que suas palavras elas seriam desvirtuadas, uma vez que o Espírito de verdade ele viria lembrar tudo que ele havia dito. E de comum acordo com Elias, reestabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de Jesus. Então eles fizeram uma pergunta: quanto virá esse novo revelador? Prestem atenção, é evidente que se na época em que Jesus falava aos homens, eles não se achavam em estado de compreender essas coisas que lhe restavam dizer, não seria em alguns anos apenas que eles poderiam adquirir as luzes necessárias para a compreensão de certas partes do Evangelho. Vamos ver a exceção dos preceitos de moral. Eram precisos conhecimentos que só o progresso das ciências ela podia dar e que tinham que ser obra do tempo e de muitas gerações. Então, se portanto o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, ele teria encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não poderia fazer mais nada do que fez Jesus. Ora, desde aquela época até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja completado o Evangelho e também elucidado suas partes obscuras, ou seja, aquelas que nós não compreendemos. Indício certo de que o enviado ainda não aparecera. Então, qual deverá ser esse enviado? Quando ele diz: pedirei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Vejam que Jesus indica claramente que esse Consolador não seria ele. Pois, do contrário, ele teria dito: eu voltarei para completar o que vos tenho ensinado. Apenas ele acrescenta: a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Então é impossível esta sentença referir-se a uma individualidade encarnada, uma vez que ele não poderia ficar eternamente conosco, nem ao menos estar entre nós.
compreendê-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando nós a tenhamos assimilado, ela poderá estar eternamente em nós. Vamos entender isso. Então, o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, tendo por inspirador, vejam bem, o Espírito de verdade. A doutrina espírita, ela realiza, como ficou demonstrado lá no capítulo 1, no item 30, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Ela não é uma doutrina individual, nem uma doutrina de concepção humana. Ninguém poderia dizer que seu Criador, ela é fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Aqui, entre parênteses, Jesus, ou uma pleiade de espíritos coordenados pelo Mestre Jesus. Nada suprime do Evangelho. Antes, o completa e elucida. Então, com o auxílio das novas leis que revela, conjugada com essas leis, as que a ciência já havia descoberto, leva à compreensão do que era ininteligível e faz que se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve muitos precursores e profetas que pressentiram a sua vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem sobre a terra. Então nós precisamos compreender aquelas palavras de Jesus, estudá-las. Jesus não disse tudo. Ele deixou para que depois fosse sido ensinada, completada aquilo que ele tinha vindo dizer e que eles não compreenderam na época. É dessa maneira que nós temos que estudar o Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.